Olha só, nesta semana nós mostramos 3 colisões de veículos com postes aqui em Maceió. E esses casos não são isolados. Segundo o balanço da Equatorial, foram 529 acidentes com postes somente este ano em todo o estado de Alagoas. O Neto Mota está com a gente ao vivo porque cada poste desse custa caro. E quando o condutor que se envolveu no acidente, que causou o acidente, é identificado, né, Neto Mota? Essa conta vai para ele e pode ser bem salgada, né, Neto? Boa noite mais uma vez. Olha, Moura, custa um alto mesmo e vai para o bolso desse motorista. No ano passado foram mais de 2.000 acidentes envolvendo colisão em postes aqui da Equatorial. Como você bem falou, esse ano já foram 529, um número alto. E aí, como é que ficam também essas tratativas e a comunicação da Equatorial com esse motorista que se envolveu no acidente? É por isso que eu estou aqui ao lado do Sérgio Valinho, com quem eu vou conversar agora. Ele é superintendente de operações da Equatorial Alagoas. Sérgio, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. Fala pra gente, como é que fica essa tratativa, como o motorista negocia com a Equatorial e quanto esse custo aí pode pesar no bolso? Boa noite, Neto. Boa noite, Moura. Boa noite a todos os telespectadores da TV Pajuçara. De fato, muitos casos, né? Alarmante esse número, mais de 2.000 casos ao longo do ano de 2021. Nesse ano a gente já acumula mais de 500 casos. Recentemente, nos últimos dias, foram 3 casos em circuitos importantes, né? E há de se convir que esse dano causado, ele não traz só impacto para a rede elétrica. Ele primeiro traz um dano para o condutor, né? A colisão ela pode gerar ferimentos graves e até levar ao óbito. Depois leva danos financeiros, que tem o carro envolvido e tem as estruturas, né? Então, a reposição dessa estrutura, a depender qual estrutura foi objeto da colisão, ela pode custar de 3.000 a valores acima de 100 mil reais. Nós já tivemos casos aqui de estruturas de linha de transmissão que atendem cidades, que quando abalroado, o custo para a reposição dessa estrutura superou 200 mil reais. E sempre que a gente consegue identificar, ora o condutor, ora o responsável pelo veículo, a gente tem uma empresa que presta o serviço de cobrança desses danos ao condutor. E quando isso não é possível, infelizmente, esse prejuízo fica com a Equatorial. Existe alguma campanha? Como é que vocês procuram conscientizar esses motoristas para que se evite ao máximo situações como essa e que se atentem principalmente à velocidade, que infelizmente às vezes é um ponto crucial aí nessas colisões? Sim, existe. Sempre que oportuno, juntamente com os órgãos aí que coordenam o trânsito, a gente faz campanhas e sempre reforçando, né, as regras de trânsito seguro, a responsabilidade no uso do veículo sem ingerir bebidas alcoólicas, né, isso é muito importante, respeitar o limite de velocidade das vias, respeitar também aí as sinalizações das vias. E a Equatorial, com base no histórico, tem feito diversos investimentos no sistema justamente para instalar, ora, proteções, que tem como objetivo evitar o impacto do condutor diretamente com o poste. Isso causa menos dano ao condutor e também impede com que aquela estrutura seja danificada e, consequentemente, o fornecimento de energia seja comprometido para aquela região atendida por aquele circuito. Além disso, a gente também tem diversos investimentos onde a gente tira os postes daquelas regiões que coincidem com maior volume de incidência de abarroamentos para um pouco mais afastados da via ou até alternativas de atendimento àquela região para que as colisões não venham a acontecer. A gente sabe que cada acidente pode ter uma causa variada, mas geralmente quando se interrompe o fornecimento de energia por causa desse acidente, geralmente em quantas horas essa energia é restabelecida? Nós temos instalado fortemente no sistema opções de manobra, né? Além disso, equipamentos que a gente consegue observar e telecomandar, fazer aqui a operação diretamente do nosso centro de operação, que fica em Maceió. Com isso, a gente objetiva fazer as manobras no menor tempo possível. Mas, infelizmente, a depender da estrutura que é colidida em campo, a gente precisa envolver as equipes em campo para fazer essas operações manualmente. Aí o restabelecimento pode demorar um pouco mais, mas, em geral, em até 4 horas, a gente consegue isolar o trecho e iniciar os trabalhos de normalização da estrutura que foi comprometida. Sérgio, muito obrigado pelas informações. Moura, um desses acidentes que a gente acabou de citar, que acabaram acontecendo nos últimos 2 dias, aconteceu no final da tarde de hoje, lá na Avenida Menino Marcelo, na Via Expressa, quando 2 mulheres estavam dentro de um veículo
Uma foi até o Hospital Geral do Estado e a outra encaminhada à unidade de pronto atendimento do Benedito Bentes. Ambas recebem tratamento até esse momento, pelo menos essa foi a última informação atualizada que eu recebi. Volto para você. Isso, Neto. Eu queria fazer uma pergunta, por gentileza, ao Sérgio, porque a gente, como você falou aí, né, o custo pode ser passado para o condutor que se envolveu no acidente, de repente foi o responsável por aquele acidente. A gente sabe que pode acontecer um acidente que o condutor não tenha culpa, de fato pode acontecer, ele ser trancado, de repente ser jogado contra um poste, por exemplo. Mas em muitos desses casos, né, Sérgio, acontece por imprudência do próprio condutor, do próprio motorista. Como é que vocês identificam exatamente aquele motorista responsável? É só pela placa do carro, porque o carro ainda está lá quando vocês vão fazer desligar e colocar um novo poste? É através de imagens, de câmeras que possam mostrar de fato o que aconteceu? E como é feita essa cobrança? Ou seja, o motorista, isso vocês vão para a justiça ou há algum boleto? Como é que funciona? Bom, boa noite, Moura. Então, sempre o nosso primeiro contato com a cena do acidente é quando uma equipe nossa chega ao local. E ela é orientada a fazer todos os registros fotográficos daquele sinistro, tanto do poste quanto da viatura que colidiu, e sempre que possível também da documentação da pessoa que estava conduzindo aquele veículo no momento. Quando não é possível identificar a pessoa que estava conduzindo o veículo, a gente faz a identificação do veículo e essa cobrança posteriormente é feita para o responsável do veículo, que tem a oportunidade de montar a sua defesa e transferir esse custo para o condutor que, à época, estava fazendo a direção do veículo no momento da colisão. Porém, em muitos casos, a gente não consegue nem identificar o veículo, nem o condutor. Nesses casos, o prejuízo fica para a Equatorial. E sempre que a gente consegue identificar o proprietário do veículo ou o condutor para responsabilizá-lo, uma empresa, que é uma assessoria de cobrança nossa, faz todo o levantamento dos custos envolvidos e procura o nosso consumidor para negociar de forma administrativa. Quando na esfera administrativa a gente não consegue executar essa cobrança, infelizmente a gente tem que recorrer para uma cobrança judicial. E o que é que varia de acordo com o custo? Por exemplo, é a estrutura do poste, é o que ele liga, por exemplo, pode ir de 3 a 44 mil reais. Dependendo da estrutura ou do porte desse poste, é que há essa variação de preço, Sérgio? Perfeito. De 3 a 44 mil reais, e aí eu cito que tem condições até que vão muito além de 44 mil reais, é só o custo com o serviço da substituição do poste e com o material. Eu não estou contabilizando nessa conta aquela energia que a gente deixa de distribuir, não está inserido nessa conta as penalidades que a Agência Nacional de Energia Elétrica impõe à distribuidora por aquela falta no abastecimento. E também não está aí contabilizado nessa conta os prejuízos dos consumidores que deixaram de ter o fornecimento naquele período em que o sistema foi interrompido até o momento em que ele é normalizado. Então, esse valor aí é só o custo do serviço, da mão de obra e do material. E ele varia a depender do tipo de estrutura. Por exemplo, se for um poste mais simples, cujo serviço é menor e o material também, está na casa dos 3 mil. Mas como nós já tivemos aqui um poste de linha de transmissão, que é uma estrutura muito mais robusta, e o serviço para fazer essa substituição é um serviço muito mais caro, exigindo inclusive a movimentação de guindastes específicos por causa do peso da estrutura, nós tivemos casos aqui de mais de 200 mil reais, por exemplo, de substituição de poste. Perfeito. Obrigado, Sérgio, pela sua participação. Obrigado ao Neto Mota também. E sempre bom ressaltar, né? Redobrar o cuidado, porque você pode ser responsabilizado caso você tenha sido responsável por aquela colisão com um poste, né? E outro detalhe, em alguns casos pode levar até mesmo à morte, como aquele caso que nós mostramos na Santa Amélia, onde infelizmente a avó e neto morreram após um homem, numa van, bater num poste, derrubar os fios de tensão, né, de alta tensão, e infelizmente matar tanto a avó, que tentava salvar o neto, como o próprio neto. Caso que aconteceu no ano passado, ali na Santa Amélia. Então, assim, o cuidado é de todos e precisa ser redobrado sempre, porque a conta vem e é alta, viu?